Valeu, Jeff. Abraço. E aí, Barão? Ao vivo agora sim, né? Mais uma vitória importante do Palmeiras. Conseguimos aí mais 3 pontos. Mais uma vez um jogo que parecia fácil, mas se complicou, né? E aí? Galera, para quem achou que o jogo não ia ter tantas emoções assim, hoje foi assim uma coisa assim, impressionante, né? Uma noite na qual o Palmeiras não estava bem, individualmente falando, onde os principais jogadores da equipe não foi bem. Eu acho que o ponto que eu posso destacar mais uma vez o Gustavo Gomes, porque no primeiro tempo, 3 bolas que ele tirou ali que foram fundamentais. O Dudu não estava bem, teve um lance que ele conseguiu dar trabalho para o João Paulo, mas não estava bem. O Scarpa não estava bem, o Tabata, enfim. Foi uma noite ruim para o time do Palmeiras individualmente falando. Mas a fase do Palmeiras está tão boa que quando dá errado, dá certo também. Isso para o desespero dos nossos rivais, né? Eu já vi alguns comentando, e o Palmeiras está tropeçando, não esperou até o último minuto. Sim. E o Palmeiras chegar aí 10 vitórias no Clássicos, Palmeiras um dos melhores desempenhos nos Clássicos aí dos últimos tempos, enfim, o Palmeiras não cansa de fazer a história. A arbitragem, mais uma vez, péssima, mais uma vez expulsando Abel Ferreira, mas deu certo, o Palmeiras ganhou, aproveitamos aí tropeços do Flamengo e do Corinthians, e o Palmeiras segue cada vez mais forte, e se Deus quiser, o título se aproxima cada vez mais. É verdade. Antes do jogo, quando saiu a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, a gente já tinha destacado lá no nosso site, né, no Palmeiras Online, para falar, inclusive, de uma declaração do próprio Abel Ferreira em um jogo, falando que se sentia perseguido por esse árbitro e, por incrível que pareça, acaba tomando lá um amarelo porque o juiz resolveu dar cartão amarelo para o Gustavo Gomes, que estava arrumando a bola para bater um tiro de meta, não estava nem fazendo cera, porque teve uma substituição do Santos, e ele esperando a substituição acontecer, o juiz deu um amarelo, aí o Abel foi reclamar, e foi lá e deu um amarelo para o Abel. Aí depois, na sequência, o auxiliar lá, o Bandeirinha, chamou e começou a falar com o Abel se irritou, deve ter falado alguma coisa lá para o assistente, e aí o cara pegou e expulsou o Wilton Pereira Sampaio, expulsou o Abel Ferreira. Então é complicado, mas depois a gente vai ver aqui, logo que entrar a coletiva do Abel, a gente vai transmitir, mas falando do jogo, concordo aí, Palmeiras, alguns jogadores abaixo, Danilo de novo deixou a desejar, uma entrada desnecessária no Soteldo, né? Pisou ali na panturrilha do Soteldo e expulsão merecida, falta por trás, pisão daquele jeito, não tem nem o que falar. E o Tabata também não conseguiu jogar tão bem, né? Mas na verdade acho que não foi nem só o Tabata, o meio-campo do Palmeiras hoje não foi bem, né? O meio-campo do Palmeiras não foi bem, de fato. O Danilo, infelizmente, irresponsável mais uma vez, já tinha sido na Libertadores, agora de novo no jogo, num clássico, enfim, em jogos importantes o Danilo tá pisando na bola, né? E não tá jogando bem, de fato, né? O Zé Rafael, acho que o que tentou alguma coisa, mas também não conseguiu, não é aquele Zé Rafael que a gente conhece nesse meio campo. E claro, né, acho que o time como um todo, o Rony também muito mal, errando. Acho que tecnicamente os jogadores do Palmeiras errando, o Rony aqui, nesse gol aqui, foi cruzar, não sei o que ele tentou fazer, enfim, inacreditável, assim, acho que uma semana sem jogar, sem treinar, né, sem jogar, uma semana livre para descanso, não sei se está sendo uma boa isso não, porque toda vez que o Palmeiras está ficando uma semana, não está jogando bem. Eu acho que se ficar jogando de quarta a domingo é a solução para o Palmeiras, mas não tem mais Libertadores, não tem Copa do Brasil, vai ter data FIFA agora, isso que é curioso agora, porque
A gente volta a jogar daqui 2 quartas contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Então eu quero ver como que o Abel Ferreira vai trabalhar esse jogo. Vai estar suspenso, não vai ter Danilo, não vai ter Zé Rafael, enfim. Vamos encarar um time que não está bem no Brasileirão, mas o Santos também não está bem no Brasileirão e vimos o... E falar do Soteldo, né? O Soteldo hoje deu muito trabalho, é bom jogador, então hoje sofremos bastante com ele. É verdade. Teve um lance engraçado, né? O Soteldo querendo discutir com o Everton, parecia que era uma criança de 5 anos do lado do Everton e ele acabou tomando até amarelo por causa disso, o Soteldo. Mas é verdade, ele deu trabalho e era o cara ali do ataque do Santos que, quando pegava a bola, realmente preocupava. Tivemos aí alguns lances que o time do Santos chegou com perigo e o sufoco que a gente passou. Você acha que esse sufoco aconteceu também por conta do jeito que o Abel mexeu no time depois do gol, que recuou muito a equipe, colocando aí a Tuesta, colocando o Luan, colocando 3 zagueiros? Você não acha que chamou muito o time do Santos para o ataque, aí o Palmeiras, depois do gol? Chamou, recuou bastante. Acho que foi um sufoco assim que dava para ter sido evitado, né? Eu acho que, apesar da fase ruim do Santos, tem poucos jogadores que ali podem fazer a diferença. O Soteldo, Marcos Leonardo, querendo ou não, são, acho que, os jogadores que salvam, né, no time do Santos, né, no time fraco que a equipe tem. Acho que destacar ponto positivo, os pontos positivos do jogo. O Everton, quando foi exigido, fez bem. Gustavo Gomes, eu acho que fez uma grande partida também, né? Acho que foi poucos jogadores aí que dá para a gente elogiar aqui, né? No geral, foi um jogo abaixo, mas justamente por isso, pelo tropeço dos adversários, a vitória tinha que vir de qualquer jeito. E veio. Mas que o Palmeiras possa trabalhar isso para melhorar. Porque agora tem Atlético Mineiro, eu falei até na live pré-jogo. Ainda teremos jogos complicados, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional. Então o Palmeiras precisa melhorar para não precisar passar tanto sufoco, né? Tá conseguindo os resultados, mas dá para conseguir um resultado mais tranquilo, né? Ah, sim, verdade, sem dúvida. Tá passando sufoco. É o que a gente fala, a gente acha que vai ser um jogo calmo, mas acaba sendo um jogo nervoso, né? A gente acaba tendo aí um jogo que poderia ser tranquilo, mas o Palmeiras nunca deixa a gente tranquilo. Parece que a gente aposta aí nos palpites aí, 2-0, 3-0, 3-1. Teve gente falando que ia ser 4-0 e foi 1-0. Acho que ninguém falou que ia ser 1-0. Nas lives que a gente faz, não importa o jogo, sempre vai ter alguém apostando no 4-0, né? A confiança é sempre acima de tudo. Mas o Palmeiras às vezes gosta também de complicar um pouquinho o jogo, né? Mas tá bom, ganhamos, o desempenho do Palmeiras nos clássicos está muito bom, acho que anima bastante, né? Um time que está superando seus rivais, está mostrando a superioridade hoje aqui, né, no estado de São Paulo. Então, o Palmeiras fecha o seu desempenho nos clássicos aí. Ainda tem o São Paulo aqui no Allianz Parque também, né? Então, o jogo é muito importante aí também, que pode coroar ainda mais o quanto que o Palmeiras está sendo protagonista aqui em São Paulo. O Santos, que é o freguês nato aí do Palmeiras. O Palmeiras não perde para o Santos desde 2019. Então, a gente... se o Santos tem um pai, o pai é o Palmeiras, né? Como sempre foi aí na história. Palmeiras aí de novo ganhou do Santos. Palmeiras ganhando do Santos, se ganhar do São Paulo, vai conseguir igualar um feito que só conseguiu 5 vezes na sua história de ganhar 10 clássicos, né? De disputar 10 clássicos e não perder nenhum, né? Então, na temporada. Então, se o Palmeiras conseguir essa vitória aí contra o São Paulo, quando for jogar ainda com o São Paulo mais para frente, aí ele vai conseguir fazer história de novo. Então, é um número impressionante aí da equipe do Palmeiras. O ponto positivo, sem dúvida, são os 3 pontos. O ponto negativo são os desfalques. O Rafael não joga contra o Atlético, o Danilo também não joga, Abel não vai estar à beira do campo. O jogo vai ser só daqui 1 semana e meia. E como você falou, o Palmeiras, quando tem muito tempo para se preparar, é ruim. E agora vai ter mais tempo ainda. E não vai poder contar com o Everton, que vai estar na seleção, e também o
o Gomes, o Palmeiras está tentando liberar ele da seleção paraguaia, né? Por sorte, o Piquerez não foi convocado, então pode ser aí que tenha muito desfalque para pegar o Atlético Mineiro, né? Sim, por isso que venceu o Juventude e o Santos eram fundamentais, porque agora com o Atlético Mineiro, com tantos desfalques assim, querendo ou não, um empate acaba sendo um bom resultado. Isso permite, porque o Palmeiras está criando uma gordura em relação aos adversários, né? O Internacional vai enfrentar o Atlético Goianiense, e a gente tinha falado que é no Beira-Rio, mas acho que é fora de casa. Mas mesmo assim, o Atlético Goianiense está lutando contra o rebaixamento, mas Tá também, né, a gente não pode descartar também, né? O futebol aqui é uma coisa assim doida, né? Aqui, contra o Juventude, imaginávamos que seria um jogo tranquilo, aqui também não foi. Então, também não dá para descartar que o Atlético Goianiense possa ajudar a gente, né? Mas, então, querendo ou não, um empate pode ser bom para o Atlético Mineiro. E uma curiosidade aqui nos clássicos com o Santos, né? Todos os jogos que o Palmeiras enfrentou o Santos esse ano, a gente não levou gol. No primeiro turno foi 1-0 também lá na Vila Belmiro. No Campeonato Paulista a gente enfrentou na fase de grupos, acho que foi 2-0, teve gol do Veiga. Então o Palmeiras não toma gol do Santos há um bom tempo. Então, mais um retrospecto que pesa importante aí no Palmeiras no clássico. Sim, verdade. O Santos realmente, assim, o Santos historicamente sempre foi freguês do Palmeiras, mas nos últimos tempos está ainda mais. Como você mesmo falou, não está nem tomando gol. Sim. E o que é mais importante ainda. E assim, você falou da tabela. O Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro, só que eu já, não sei o que você acha, mas com essa rodada, eu já tiro aí da briga do título o Corinthians e o Flamengo, porque o Corinthians perdeu para o América, que triste, né? A gente ficou triste. Apesar de ter sido um resultado que o melhor seria um empate entre Flamengo e Fluminense, mas assim, a vitória do Fluminense já meio que tira o Flamengo do campeonato, né? Com certeza, você tirar um Flamengo da briga pelo título já é um meio caminho andado, né? O Corinthians, a gente já sabe, assim, acho que o Corinthians, apesar de estar no G4, é igual o Fluminense, não sei se brigaria por título, mesmo não estando tão distante não estando tão distante do Palmeiras, mas você agora vê o Corinthians fora, o Flamengo fora, isso é bom. O que pode restar? Talvez o Internacional, que agora eu acho que o perseguidor, né? Sempre se falou em Flamengo, agora o perseguidor é o Internacional. E mesmo assim, eu acho que pela gordura que o Palmeiras está criando, ainda é muito difícil, né? O Palmeiras está regular, mesmo não jogando também, quando precisa, vai lá e faz o gol, ganha a partida, está mostrando uma regularidade, não perde há 2 meses no campeonato, né? A última derrota foi para o Atlético Paranaense na 15ª rodada, então tá difícil vencer esse Palmeiras, né? Joga bem, não perde, joga mais ou menos, não perde, joga mal, não perde, então o Palmeiras tá caminhando bem sim para encaminhar esse título brasileiro. São 11 jogos, né, de invencibilidade. Isso, 11 jogos. 11 jogos com esse, não, esse é 12 agora. Agora com esse é 12, 12 jogos, então isso. São 12 jogos de invencibilidade. Vamos ver a tabela de classificação. A gente vê a classificação, deixa eu só colocar aqui, o computador agora está do lado, então eu tenho que ficar olhando para o lado, desculpa aí todo mundo. Mas vamos ver a tabela aqui, para ver como que o Palmeiras está no campeonato. Agora o Palmeiras está aí, ó, que a gente está vendo aí, ó, Palmeiras com 57 pontos, o Fluminense atrás com 48, né, Barão? 48, isso. Isso, aí depois a gente tem o Inter que vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense com 46, depois já vem aí é que está o ponto que a gente falou, né? O Flamengo, né? O Flamengo já está 45 pontos, 12 pontos 12 atrás. Pontos. E o Corinthians 44, 13 pontos. Então é muito difícil, né? Esses dois times aí praticamente deram adeus à disputa do título, porque você achar que vai tirar uma diferença de 12 pontos, o Palmeiras teria que perder 4 jogos, né? Então, é muito difícil. E no início, quando o Palmeiras tinha aqueles 13 pontos para o Flamengo e caiu para 7, já era difícil você ver o Flamengo, né? Assim, a gente falava, o Flamengo é nosso perseguidor.
mas já era meio complicado pela regularidade do Palmeiras. Agora que subiu para 13, no campeonato chegando na reta final aí, já era. O Flamengo vai focar nas Copas, o Corinthians tem a final da Copa do Brasil, vão duelar entre si, então vai ficar um caminho mais livre para o Palmeiras. A questão é a gente esperar como que vai ser o Internacional também, o Fluminense também aí que está surpreendendo no Brasileirão, mas no geral o Palmeiras está fazendo certinho o que tem que fazer para ser campeão brasileiro, né? Vale lembrar que em 2018 a gente foi campeão com o segundo turno invicto, né? No comando do Felipão. Será que a gente vai conseguir repetir esse feito com o Abel? Seria um feito assim impressionante, né? A gente não perdeu ainda nesse segundo turno, né? Quem sabe a gente possa ser campeão sem perder no segundo turno, né? É verdade, é verdade. No Felipão você lembrou bem, a gente foi campeão sem perder no segundo turno, e aí a gente pode repetir essa façanha. A diferença é que com o Felipão foi uma arrancada, que o Palmeiras passou e virou líder, tudo com o segundo turno. Agora não, agora o Palmeiras está líder. Sim. Já faz muito mais tempo, né? Nesse Brasileirão desse ano, o Palmeiras começou ali, né, perdendo, parecia que o Palmeiras não ia brigar, mas se eu não me engano foi lá na 9ª, 10ª assumiu a liderança do campeonato e de lá ninguém tirou mais. O Palmeiras é líder já faz um bom tempo, mostrando por que está merecendo ser campeão brasileiro, né? Sim, verdade. Verdade, o Palmeiras está mostrando por que está merecendo ser campeão brasileiro. Você falou muito bem, porque o time está muito regular. Esse acho que é o principal ponto, né? O Palmeiras está sendo muito regular no campeonato. Ele não oscila. Como você falou, joga mal, ganha, joga bem, ganha, joga mais ou menos, ganha, se não ganha, empata. Então, tá difícil ganhar do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito forte e muito consistente. E, querendo ou não, é o que um campeonato como o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos pede, né? Sim. E mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, do elenco ser um elenco curto, às vezes você olhar no banco de reservas, você não ter aquela opção, hoje vale destacar o Merentiel, né? Acho que um ponto positivo é isso. Em poucas partidas que o Merentiel entrou, ele foi bem. Já havia feito gol, fez de novo e quase fez de bicicleta, meu povo. Não é só o Rony que quer fazer gol de bicicleta, não. Se o Merentiel faz aquele gol de bicicleta, ia ser um golaço, né? Sim, mas acho que o Merentiel tá ganhando mais confiança. Eu acho que aos poucos aí ele vai ganhando mais espaço. Acho que até mais confiança que o Flaco Lopes. Eu acho que são dois atacantes que a gente ainda precisa ter um pouco mais de tempo, paciência. Mas eu gostei, o Merentiel entrou bem, se movimentou, então a gente tem expectativa com o jogador. O Merentiel, o gol dele foi bonito, né? Porque foi um gol que ele tava de costas, né? Ele puxou ali, chutou, até inesperado. O João Paulo dos Santos nem esperava aquele chute. Sim. E ele pegou o goleiro, além de desprevenido, a bola foi quase que no ângulo. Então foi um puta de um golaço. E, como você disse, ele entrou muito bem na partida. Foi uma substituição que o Abel fez que melhorou a equipe. Está com um a menos, acabou melhorando a equipe. A entrada do Mike também, o Palmeiras melhorou também aqui na direita. O Mike estava apoiando muito mais do que o Marcos Rocha. O que ficou ruim mesmo foi as outras substituições que o Abel fez, que recuou demais o time e trouxe a equipe do Santos para o ataque. E, por sorte, aí o Palmeiras acabou não sofrendo o gol de empate. E quase que chegou no segundo gol, né? Chegou a perder algumas chances, não foi? Perdeu. O Palmeiras às vezes está pecando um pouco na finalização, né? Acho que foi um jogo aqui que o Santos tentava bastante, o Palmeiras tentava. Às vezes, eu acho que o Palmeiras hoje pecou muito nos passes, né? Errando muitos passes, na finalização também. Às vezes é um aspecto no qual o Abel tem que trabalhar bastante, porque o Palmeiras cria. Mas, assim, também tem que ter a questão individual dos jogadores, né? O Dudu, por exemplo, hoje não estava conseguindo driblar tanto. Teve a finalização, um chute bonito, ele na jogada individual foi passando, nenhum jogador do Santos conseguia marcá-lo, ele finalizou e o João Paulo fez uma grande defesa. Eu acho que faltou mais isso para o Palmeiras, o Gustavo Scarpa também, que hoje também estava sumido, mas o Palmeiras conseguiu mesmo assim, conseguiu uma vitória importante aí, que mantém aí a equipe cada vez mais forte em busca do título brasileiro.
É verdade, isso aí. A gente está esperando começar a coletiva do Abel. Estou sempre olhando aqui para o lado para ver quando começa a coletiva do Abel. Ainda não começou a coletiva do técnico do Palmeiras, que provavelmente vai reclamar bastante da arbitragem, vai reclamar bastante do seu Wilton Pereira Sampaio aí, que ele tem uma arbitragem muito confusa. Teve uma hora lá que teve o tiro de meta para o Palmeiras e ele, ao invés de já marcar o tiro de meta, ele vai correndo até a marca a área, assim, parecia que ele ia dar um pênalti, ia dar alguma coisa. Exato. O Gustavo Gomes estava quase xingando ele e tudo. Corri o risco até do Gustavo Gomes tomar amarelo, né? Sim, fora que quando o Santos estava fazendo cero, o João Paulo, o Soteldo, na hora de cobrar escanteio, não falava nada. Mas o Palmeiras foi lá e amarelou, né? Então, assim, a relação com o Wilton Pereira Sampaio já não é de hoje, né? Que é boa, né? Um árbitro que, se você for analisar também, ele é muito criticado pelos rivais, né? Quando ele é escalado em outros jogos também, ele sofre bastante crítica. Não é questão de mimimi, porque a gente sempre fala da arbitragem, é um fato. A gente falou aqui, o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras pode melhorar mais, mas a arbitragem também, às vezes, complica no jogo, né? Acho que isso também é complicado. E olha que o árbitro de hoje ele é do quadro da FIFA, vai para a Copa do Mundo, né? Estou imaginando como que vai ser o Wilton Pereira Sampaio em um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, em um jogo mata-mata. Eu estou curioso para ver como que vai ser. Eu arrisco dizer que ele não vai apitar mata-mata, não. Acho que ele vai apitar uma partidinha só e já era. Só para falar que foi e acabou, né? E ainda vai apitar tipo um Gana e Japão, tá ligado? Nem sei se vai ter esse jogo, tô inventando aqui. Mas é jogo que, tipo, zero relevância. Sim. Então, acho que vai ser muito assim, porque ele não vai ser um cara que vai apitar, por exemplo, um Bélgica e Holanda. Nem a pau. Não vai Inglaterra e Alemanha. Nem ferrando, não. Então, não vai acontecer. Ele vai acabar aí apitando um jogo meia boca lá. Sim. Da Copa. E ele e o Klaus que vão para lá, né? O Klaus. É impressionante. Entre ele e o Klaus, acho que o Klaus é melhor, só que ele menos também... Pior. Menos pior, vamos usar esse termo. O Klaus é um árbitro que, assim, eu sempre gostei, mas ultimamente está difícil também de aceitar. Hoje é muito difícil ver um árbitro bom aqui no futebol brasileiro, né? Acho que todos os árbitros sempre têm uma reclamação, né? E é complicado isso. Sim, eles se atrapalham demais, eles ficam muito... acho que esperando o VAR marcar alguma coisa, falar alguma coisa, enfim. Teve até o lance, né, no primeiro tempo, lá da cotovelada no Piquerez, e não deu falta, o VAR não chamou, e foi a cotovelada, né? Foi a cotovelada. O foi até atendido. Sim, então, acho que foi no início da partida, se eu não me engano. Foi. Né? Então, assim, é complicado, e esse tipo de lance pode ter o VAR. O VAR pode interferir, né? A cotovelada, querendo ou não, é agressão. E aí, nada disso. E poderia, sim, ter olhado, gerado uma expulsão, um cartão amarelo, provavelmente, sei lá, enfim. Mas é complicado. Esse negócio de arbitragem, ultimamente, é como eu falei no início da live. A gente quer chegar numa live aqui, seja aqui no Allianz ou fazendo de casa, e numa live pós-jogo e falar, não, a arbitragem foi bem, o VAR também, mas tá difícil. A gente fala do time que não foi bem, mas quando a arbitragem vai mal, a gente tem que falar também, com certeza. Tem que sempre falar das duas coisas, não tem jeito. O time foi mal mesmo. O time, num geral, aí tivemos poucos destaques. Como você falou, a zaga foi bem, né? A zaga... Achei que tinha acontecido alguma coisa aqui, mas não. Porque tem a galera aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Tem a galera, ficam as crianças aqui brincando, que é tipo filho de jogador, filho de dirigente, e aí tem a molecada brincando lá, aí tem também a família do Hendrick, que acho que está ali no meio de campo. O Gabriel Menino está ali conversando, o Vanderlan também, então fica ali o pessoal esperando para ir embora. E aí eles começaram a gritar aqui, achei que estava acontecendo alguma coisa de diferente, mas não. O que a gente pode esperar agora para o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, você acha, Barão? Porque vai ser uma semana e meia aí para ter jogo de novo do Palmeiras, por conta da data FIFA, dos amistosos que a seleção brasileira vai fazer e outras seleções também.
O Atlético Mineiro perdeu para o Avaí. O Cuca pressionado e muito parecido com a segunda passagem do Cuca aqui no Palmeiras, né? Que foi campeão e voltou. E tá parecendo tipo o mesmo roteiro de filme, né? Sim, e a diretoria do Atlético não tá mais contando com ele, porque ele não fala nada, o time não tá jogando bem. E até isso a gente analisa no confronto, né? Porque, teoricamente, o Palmeiras vai enfrentar um Galo que não está mais em nenhum campeonato, no Brasileirão está aí correndo o risco de não ir para a Libertadores, né? Tudo bem que eu acho que o G6 pode virar G9, aí tem que ser muito incompetente o Atlético Mineiro em não ir para a Libertadores com o G9, né? Mas agora com todos esses desfalques que você falou, pode ficar um pouco mais equilibrada a situação, especialmente no meio de campo, imaginando que vai ser Gabriel Menino e Atuesta, vamos perder muito. O Gabriel Menino não entrou bem, entrou mal. Eu fiquei bravo aqui com o Gabriel Menino no lance. O Atuesta entrou pouco, não deu para analisar tanto, mas o Atuesta é um cara que não tem tanta intensidade, não tem cara de mudar uma partida, então não jogou bem ainda com o Palmeiras, né? Então, assim, esse meio de campo aí vai ser um problema para a gente, preocupa um pouco. Mas o que pode ajudar é esse mau momento que o Atlético Mineiro está vivendo, a não ser aquele Atlético forte que a gente encontrou nas últimas Libertadores. Tá bem diferente, tá outro ambiente lá, outro clima, porque eles saíram das competições, não tem mais chance no Brasileiro de título. O Atlético Mineiro, que ano passado ganhou 2 títulos. Sim. E quase chegou na final da Libertadores, né? Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro e não chegou à final da Copa do Brasil porque o Palmeiras chegou, né? Já sabemos da história. Sim. E esse ano esperava-se, ainda mais pelo começo de ano, que o Atlético foi campeão mineiro. Sim. E tudo. Campeão da Supercopa também. Ganhou a Supercopa, bem lembrado. Esperava-se que eles fossem ganhar mais algum título grande brasileiro, Copa do Brasil, até a própria Libertadores, mas está sendo um ano bem ruim, né? Assim, para o time lá de Minas, né? Com certeza, né? E o Cuca provavelmente também não vai ficar, então assim, é curioso, né? O Cuca que tem uma história aqui no Palmeiras pelo título brasileiro, mas lembra muito a passagem dele, né? Ele saiu, o Palmeiras contratou naquela ocasião o Eduardo Batista, né? Todo mundo questionando, não foi bem, o Cuca voltou e aí não rolou, não deu liga, então assim é complicado, né? Mas a gente não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, que o Palmeiras possa chegar lá, enfrentar o Atlético Mineiro e conseguir uma vitória, vencer o Galo lá, seria, assim, espetacular. É difícil, mas não é impossível. O Palmeiras vai ter seus desfalques, mas é nessas dificuldades que o Palmeiras também consegue superar, né? Não vai ter o técnico também em campo, mas os auxiliares vão estar lá. João Martins, né? Também, que é bravo pra caramba. Sim, os auxiliares estão iguaizinhos Isabel, vão estar lá no jogo também, tem que tomar cuidado, porque vão estar, acho que ainda estão pendurados, se não me engano, né? Então, estão pendurados. O Abel estava pendurado, sim. Os dois, o Castanheira e o João Martins estão pendurados, o Zé Rafael também estava pendurado, tinha muita gente pendurada. Eu não sei se o Gomes também estava pendurado, acho que não me lembro, mas de qualquer forma pode ser que ele desfalque o Palmeiras se ele for para a seleção paraguaia. O Palmeiras está tentando a liberação, né? Porque o Paraguai não vai disputar a Copa nem nada e vai fazer amistoso para quê? Verdade. Verdade. O Palmeiras está lutando para isso e tomara que consiga, né? Porque aí sem o Gustavo Gomes também o negócio vai ficar mais complicado, né? Acho que o Gomes, como eu falei, hoje ele jogou bem aqui, foi um dos pontos positivos, né? Acho que Everton foi um ponto positivo importante também, que sempre que foi exigido foi bem. O Gomes, o Mike, como o Ale citou quando entrou, o Mike está numa fase boa, vale a pena destacar, né? Depois da final da Libertadores que ele fez com o Flamengo, ele ganhou muita confiança, né? Acho que são os 3 principais jogadores que a gente pode listar aqui. E nesse contexto todo é óbvio que a expectativa para a estreia do Endrick ficou um pouquinho mais depois. Mas calma, conforme o Palmeiras foi encaminhando o título, vê lá que já está no momento, eu imagino que o Endrick vai ganhar uma chance sim. Vamos ter que ter um pouquinho mais de calma. Quando o Danilo foi expulso, a gente até comentou, né? Falou, acho que o Endrick não entra mais, porque entrou o Merentiel, sim, que é o centroavante. Aí ele não ia colocar o Endrick, que também é centroavante. Aí ia ficar
meio estranho. Aí ainda com um jogador a menos, aí a gente falou, não vai ser hoje, né? Não vai acontecer a estreia do Endrick hoje. O que a gente via era a torcida muito ansiosa, mas sim, o Endrick estava de boa lá, aquecendo, pelo menos daqui a gente não sentiu ele ansioso nem nada, mas é importante ele já participar do ambiente, clima, já ficar vindo. Já. Eu sou a favor de esquece sub-20, fica agora direto no profissional, sim, já todo jogo sendo relacionado, participando de todos os treinos, das viagens, concentração e tudo mais, depois da final ajuda, do Brasileirão Sub-20 que ele vai disputar com o Corinthians, acho que o ideal mesmo é deixar já ele com o grupo profissional até que chegue o jogo no qual o Abel Ferreira vê que é o momento para ele ganhar a oportunidade. Ele entrando lá faltando 15 minutos, não sei como vai ser, mas acho que você tem razão nessa, eu também faria, acho que já deixaria o Endrick já focado no time profissional depois dessa final do Brasileirão Sub-20, que vai ser no dia 25 de setembro contra o Corinthians. Verdade. E falando em Abel, vai começar a coletiva do Abel, né? Vamos ver aqui a coletiva do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Deixa eu só começar aqui para a gente não perder nenhum pedaço. O Abel com certeza vai estar full pistola. Né? Como a gente. Sim. Com certeza ele vai estar bravo, mas bora ver o Portuga lá. Bora lá. Abel, boa noite. O jogo tinha uma configuração, né? Ele estava transcorrendo e de repente tem uma expulsão do lado do Palmeiras. E a partir daí sai o gol do Palmeiras. Eu queria que você falasse de que maneira a expulsão modificou a dinâmica do jogo, eventualmente, se é que você acha que isso aconteceu, e como é que o Palmeiras conseguiu sair desse cenário de adversidade de um jogador a menos para conseguir ganhar o jogo hoje. Obrigado. Boa noite. O jogo de futebol é tão mágico e tão imprevisível que nós ficamos, por incrível que pareça, mais atrevidos ainda e mais arrojados com menos 1 do que com 11, seja com 10 do que com 11. E aí vi mais uma vez a força, o caráter destes jogadores que sabem que nós sabemos que não fizemos uma boa primeira parte, não entramos dentro daquilo que é o nosso normal, entrar de forma intensa, a ser agressivo no jogo, a criar oportunidades, e nós não conseguimos. Eu, por experiência própria, sei que quando há trocas de treinadores, a equipa que que troca o treinador tem sempre uma moral extra para dar um máximo para o próximo treinador ver com quem pode contar. E se há coisa que eu também aprendi aqui no Brasil, porque também já o disse isto muitas vezes, se há campeonato onde não há jogos fáceis, é aqui. Né? Por isso é que é o campeonato mais equilibrado do mundo, onde tem 10 equipas, né? 8 a 10 equipas que lutam pelo título, pelo menos fazem investimentos para lutar pelo título, ou pelo menos têm na sua história essa característica. Portanto, foi um jogo do caráter, foi um jogo da mentalidade competitiva da nossa equipa e uma vitória, na minha opinião, justa. É a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras para cima do Santos, se igualando a um recorde de 80 anos. E queria que você falasse sobre como que mentalmente uma expulsão no clássico pode mudar a cabeça do Danilo, ele que poderia ter uma sequência na seleção brasileira no começo do ano, depois tem essa expulsão contra o Galo, a expulsão no jogo de hoje, como também preparar um menino de 21 anos para que ele não tenha dificuldades para Palmeiras. Eu queria que você comentasse também o que aconteceu no lance da sua expulsão, o que o Bandeira falou para você que acabou resultando no seu cartão vermelho, por favor. Não foi vermelho, foram dois amarelos. E depois o vermelho, claro. Mas não foi vermelho direto como foi o do Danilo. Não, é assim, eu já vos disse que eu venho da formação e há uma coisa que eu tenho muito, é paciência. Vocês já perceberam, uns chamam teimosia, não é? É teimoso. Não, eu sou paciente.
E sei perfeitamente que os jogadores com 16, 17, 20, 21, 30 precisam, acima de tudo, que nós acreditemos nele. Como foi o Miguel, como é o Lopes, como é o Rony. Têm que acreditar. E nós temos aqui os ajudar e perceber que estes jogadores trabalham muito para conseguir uma performance muito grande. E que é normal em qualquer jogador. Isso é a experiência que me diz, que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. É verdade, nós também temos passado vários jogos, foi assim com o Atlético Mineiro, com -1, conseguimos dar uma boa resposta. Contra o Atlético Paranaense, com -1, mesmo 2-0, não conseguimos dar uma boa resposta. Sobretudo no primeiro golo, porque no segundo golo é aquilo que eu chamo de felicidade ou sorte, mas é preciso também arriscar, porque foi um golo de sorte e acontece no futebol. Mas hoje fizemos aquilo que tínhamos que fazer, seguimos o plano. Depois de estar a ganhar aí à frente do jogo, fizemos alguns ajustes e, na minha opinião, os indicados para conseguir segurar este resultado, que era o mais importante. Em relação à minha expulsão e com o fiscal de linha, eu não vou fazer aqui um pacto com vocês, imprensa, vou deixar de falar dos árbitros, porque já falei tudo o que tinha a falar sobre eles e não vale a pena. Portanto, não vou responder diretamente à tua pergunta, e sempre que me perguntarem sobre o árbitro, eu vou evitar falar, porque não vale a pena, porque eles é que mandam, portanto não vale a pena. Abel, boa noite. Aproveitando que você falou do Danilo, uma das crias das categorias de base do Palmeiras, hoje criou-se uma grande expectativa pelo fato do Endrick ser relacionado pela primeira vez no time principal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que foi feito com ele, principalmente desde a semana retrasada, né, a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, mas que ele passa a integrar esse time treinando constantemente com os profissionais. E, pelo outro lado também, como é que você procura trabalhar ao lado do torcedor por essa expectativa de ter o Endrick logo jogando no time profissional? Olha, primeiro dizer-vos, como já vos disse, o clube tem um plano para este jogador. No ano passado, quando ele foi campeão na Copinha, eu queria o trazer a treinar connosco, e o clube achou que era melhor, ainda para já não tinha a idade, segundo, ainda não tinha renovado o contrato. Portanto, o clube tinha um plano para este jogador, o professor não vai levar, vamos acertar tudo primeiro, vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como eu já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Endrick, é o clube que tem um plano para o Endrick, então o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir do momento que ele fez a idade que os 16 anos e começou a competir nos 17, como eu vos disse, não foi decisão minha, o clube, ele foi campeão no sub-20 e este ano começou a jogar no sub-17 e foi campeão no sub-17, certo? Não foi no sub-20. Não é? Portanto, foi o clube que decidiu, não, vais começar no sub-17. E depois foi campeão no sub-20. E se Deus quiser, vai ser campeão no Deus quiser, e o trabalho deles vai ser campeão no sub-20. E aqui em cima vai trabalhar para quando surgir a oportunidade dele. Ele é um centroavante, nós temos o Rony, temos o Miguel, temos o Lopes, temos o Navarro, que pode fazer duas posições, a de 10 e a de 9, e vai fazer o caminho dele de forma natural, sem grandes expectativas, porque são vocês que criam essas expectativas. Ele é muito tranquilo, é muito maduro, é muito trabalhador, portanto a oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma, no tempo de Deus, não quando tiver que ser. Não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal e termos muito cuidado para não acontecer como aconteceu com alguns, de ir e depois ter que cair e nós darmos todo o suporte para o ajudar. Portanto, sobre ele, eu acho que foi muito claro naquilo que eu disse hoje aqui e não me voltei a falar sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse jogador. Acho que foi muito específico e muito claro nisso aqui, como nós fazemos com todos, e o Endrick vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube e seguimos em frente.
Boa noite, Abel. Eu gostaria de saber, por favor, duas coisas. A primeira, como você arma um time para jogar contra um jogador tão habilidoso como o Soteldo, do Santos? E a segunda pergunta, 9 pontos de vantagem, faltando 11 rodadas. Dá para falar que está muito perto do título? Obrigado. Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início, falámos no jogo a jogo. Somar 3 pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso milheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse. No Brasil não há jogos fáceis. Vocês têm o Vítor Pereira, que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando Jorge Jesus estava aqui, pensei, pronto, isto não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não há nada como vir e sentir a pressão que é, ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui ser 3 meses, está sempre a trocar, vir para aqui e perceber como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E portanto, jogo a jogo, esse é o nosso foco e não vamos alterar agora. E a outra pergunta era sobre... Sim, é um jogador que não é nosso, é um jogador muito criativo, tem os tais 50% que eu vos falo, com bola é muito bom, não é? Eu acho que ele estava a jogar hoje aqui para o contrato, não é? Um jogador desequilibrador, tem umas características para um determinado tipo de jogo muito interessantes, mas não é nosso, portanto, só para dizer que é um bom jogador. Abel aqui, Rafael Jacobotti da Rádio 365. Até em cima disso, da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e você usou bastante, né, em relação ao calendário durante o ano, o Vítor Pereira também utilizou esse termo. O quanto vai representar o título brasileiro no teu currículo em caso de conquista? Olha uma coisa, eu faço aquilo que gosto e eu não ando. Os títulos são consequências. Eu vou dizer que para mim o que é que significa um título para mim. Os títulos para mim que significa as relações que eu crio com o meu staff técnico, as relações que eu crio com as pessoas que trabalham comigo, as relações que eu crio com os nossos torcedores, que mesmo temos sido eliminados de 2 competições, apareceram aqui hoje, como já tinham aparecido no outro. Isto para mim são títulos. Os títulos para mim não é as medalhas que eu tenho aqui ao peito. Apesar de ter algumas e realmente umas de primeiro, outras de vice, temos muitas, não é? Que tem algum peso, é verdade, mas não é isso que eu levo comigo. É as relações que eu crio com as pessoas. E eu sou assim. São as relações que eu crio. E o que me faz ficar aí é a relação que eu tenho e a forma como eu identifico com um clube. Isso é que me faz ficar aqui, é isso. O resto para mim, ou título, ou prémios, ou bicho, para mim é igual, isso é consequência. Para mim o que conta são as relações humanas. Quando me perguntam como é que foi a primeira Libertadores, eu não me lembro da taça nem da medalha. Lembro do trajeto, do que nós criamos aqui dentro. De quando perdemos o Mundial, igual, a relação que nós criamos entre nós. Portanto, eu não ando aqui à procura de títulos. Eu ando aqui à procura de ser feliz na minha profissão e de fazer felizes os que trabalham comigo. Se isso der títulos, top. Se não der, top na mesma. Porque para mim, sucesso. E vocês vão à primeira conferência que eu dei quando cheguei aqui. A primeira. Eu disse assim, eu não vou prometer títulos a ninguém. O que eu prometo é trabalho qualificado e que em todos os jogos vamos jogar para ganhar. Foi a única coisa que eu prometi e que continuo a prometer até hoje. Eu não ando à procura de títulos. Ando à procura de ser melhor todos os dias e a minha função como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores todos os dias também. Se isso der títulos no final, top. Se não der títulos e nós dermos tudo, entregarmos tudo, isso para mim é sucesso. É eu chegar a casa a dormir e ficar com a consciência tranquila de que dei o melhor que tinha e que podia. E quando assim acontece, eu aceito qualquer que seja o resultado. Boa noite, Abel, Léo Caporalini. Abel, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, da comissão técnica, o trabalho da comissão técnica nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando principalmente na parte psicológica dos jogadores. Reta final, recentemente, algumas turbulências pequenas, vamos dizer assim, por conta das eliminações do Palmeiras, mas ainda assim um bom momento. Queria que você falasse um pouco
Como que a comissão técnica consegue garantir a manutenção de um elenco que já é campeão para que consiga assim, se manter de cabeça fria e coração quente? Olha, é uma bela pergunta o que estás a fazer, e para tu veres a dimensão do nosso trabalho, o quanto é difícil ganhar e continuar a ganhar aqui. Vocês têm exemplo de equipas que ganharam, como é que foi no ano seguinte? Tem exemplo de várias equipas, eu não vou estar aqui a dizer o nome de quem. Vocês viram equipas que ganharam no passado recente, há um ano, e que este ano não vou levar nada, né? E nós já ganhamos alguma coisa, e não sei se vamos ganhar mais ou não. Sabemos da forma, isto é que é importante, é que os meus jogadores saibam da forma com que nós fomos eliminados, quer na Libertadores, quer na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, desculpem, mas essa eu não vou engolir, né? Essa eu não vou engolir. Ok, temos que aceitar porque é futebol, mas essa eu não vou engolir. Mas estamos fora. Parabéns a quem continuou. Ponto. E os meus jogadores sabem o que é que fizeram. Portanto, fiquem tranquilos. O que dependeu de nós, fizemos tudo. Fizemos tudo, inclusive até falhar um penalti que faz parte também. E nós estamos juntos em todos os momentos, quando ganhamos e quando perdemos, porque já ganhamos muito, mas também já perdemos muito. E é isso que nos faz ter experiência de encarar estes momentos. E hoje o jogo, na primeira parte, passou muito por isso, por passes simples falhados. Não foi desculpe, o nosso adversário não foi muito agressivo na pressão. Não foi. Fechou-se bem, 2 linhas de 4 e 2 na frente. Fechou-se bem, transitou bem. Na primeira parte nós tínhamos 7 remates, nosso adversário 3, tínhamos 57% de posse de bola, mas não fomos a equipa que costumamos ser desde o início. E numa altura em que tu tens que ganhar, um passe falhado, uma bola no meio, um passe errado faça que dá uma transição ao adversário, tira-nos confiança. E o que eu disse aos jogadores ao intervalo foi só isto. Tenham calma, façam bem as coisas simples, passar e receber bem, só isso que eu espero. O resto vai abrir. E por incrível que pareça, né, nós começamos a jogar melhor, esta é a minha opinião, melhor, começou a saber o tesão da equipa, o caráter da equipa, a força da equipa, com -1. Foi o que eu senti, foi o que eu senti. E logicamente também com a ajuda dos nossos torcedores, quando começam a cantar aquela música, isto traz-nos algo mais, uma energia extra. E é verdade que já tivemos 2 jogos com -3, 2 conseguimos os resultados que queríamos, e um que infelizmente foi contra a Libertadores, não conseguimos segurar o resultado, mas mesmo esse jogo trouxe-nos ensinamentos. E tive aqui um colega vosso, eu não sei qual foi, que me fez uma pergunta que me inquietou, uma pergunta muito boa. Fiz: professor, você fez tudo o que podia para fechar o resultado contra o Atlético Mineiro? Foi um colega vosso, eu não sei quem foi, mas fez-me essa pergunta e eu na altura nem sei o que lhe disse, mas assim inquietou-me e eu fui para casa depois refletir sobre essa pergunta. Foi você que fez? Pronto, então parabéns pela pergunta e foi muito bem colocada, e é verdade que eu não fiz tudo o que podia para, ou que eu devia, eu como treinador, para ajudar os meus jogadores, não fiz. Confesso aqui, independentemente dos erros do árbitro, porque eu aqui posso falar disso, mas outras coisas que eu faço também a análise, não fiz tudo o que podia, mas fica o ensinamento, fica o aprendizado de que aquilo que controlamos é sempre possível fazer mais e melhor. Essa é uma das minhas características enquanto treinador, é isso que eu passo aos meus jogadores, de cada dia, a cada treino, a cada jogo, procurarmos ser melhor hoje com aquilo que fui ontem. Mas foi uma pergunta que me inquietou e que me ajudou a ser melhor treinador. Obrigado, Abel, pela lembrança da pergunta. E a outra que eu faço é, ali atrás do gol, a gente vê os semblantes dos jogadores do Palmeiras, e na linguagem do torcedor, o Merentiel deu 4 pontos para o Palmeiras, na linguagem do torcedor. Ele entra com uma vontade para dividir cada bola, e na hora do gol, todos os colegas foram abraçá-lo, dar tapinha na cabeça, além de mostrar a união do clube. O que falar do Merentiel, que ainda é um desconhecido, e que força que ganha o time quando entra o Mike, hein? Ele tá pedindo passagem, professor? Tenho que reconhecer que ele tem estado bem, não posso negar isso. Tem sido, é uma posição, já vos disse isto pessoalmente, disse isto, mas foi a seguir um jogo com o Corinthians, tenho 2 grandes laterais direitos, é uma boa dor de cabeça que eu tenho. No último jogo acho que foi até o Rocha que fez o passe para o Rony. São 2 jogadores com muita qualidade e que estão ao mesmo nível. É uma das posições que podiam ter, em vez de ser o Zé ou o menino a levar amarelo, né, que podia ser o Rocha ou o Mike e jogar com o outro, mas vamos ter que reconstruir. E a outra era, desculpa, o que tem força
há coisas que têm força que são invisíveis aos olhos. Há coisas que têm força que são invisíveis aos nossos olhos. E eu não sei explicar. O que eu te sei dizer é que estes jogadores trabalham em prol de um bem maior do que eles próprios, que eu acho que é a equipa. É isso que eu sinto como treinador, é o que eu sinto. É vocês verem o Dudu a fazer um pique para trás antes de o tirar, o Mike não conseguiu, foi ele que foi recuperar a bola, e quando eu vejo o Dudu, eu e todos nós, a estar comprometido com a equipa, isto é algo que é muito maior do que aquilo que a gente pode ver. A forma como festejam os golos de um jogador que não joga é maior do que aquilo que eu vos posso dizer. Isto é algo que eles criaram entre eles. Aqui uma irmandade, quem jogar, nós estamos todos a puxar. Isso sente-se. Eu acho que os nossos torcedores sentem isso. Não é? E o que é que significa isso dos 4 pontos, né? Ele deu empate contra o Bragantino e hoje deu a vitória, né? Ok. Não estava a perceber. Mas acima de tudo é isso. É algo que se sente. É a energia, a força desta equipa, e eles sentem, e os nossos torcedores sentem, e os jogadores também sentem o respeito e o carinho que os nossos torcedores têm por tudo aquilo que eles têm feito até agora, mesmo quando perdem. E deixem-me dizer-vos isto. Eu não sei como é que era antes. Eu sei como é que é agora. Nós fomos eliminados da Copa, chegámos no final aplaudidos. Fomos eliminados de Libertadores, chegámos ao final aplaudidos. Os jogadores sentem o carinho dos torcedores. Sentem que este é o caminho, de fazer tudo. E quando tu dizes que é o que eu peço a um jogador, para além daquilo que é a qualidade técnica deles, que não chega só, é que entreguem tudo. E quando o jogador entrega tudo, o torcedor reconhece. E o Merentiel é o caso disso, um bocadinho de paciência, porque se não joga amanhã não faz gol, calma, com paciência, tudo vai ao sítio. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, você é um técnico que destaca muito o lado psicológico desse esporte. E o torcedor do Palmeiras, ele também fica inquieto com uma questão que envolve os jovens atletas do Palmeiras convocados recentemente. Quando o Gabriel foi à seleção, ele voltou e o torcedor falou: a seleção fez mal ao Gabriel Menino. Quando o Danilo vai à seleção, ele volta e o torcedor fica com o medo de que a seleção faria mal ao Danilo também. E o Danilo acaba tendo uma queda de rendimento e até a parte psicológica, nós vimos ele saindo muito chateado com essa expulsão mais uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre o efeito da seleção na cabeça de jovens atletas, se de fato tem alguma relação com o rendimento de um jogador. Bem, eu não vou falar outra vez sobre aquilo que eu acho que já vos falei diretamente dos jogadores, que eu acho que o jogador brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa de melhorar na formação individual, na formação pessoal. Ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro, não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes, e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Eu estou a ver o Neymar a partir de tudo. É o que eu estou a ver. Estou a ver o Neymar a partir de tudo, neste momento. E há momentos que está lá em cima, está cá em baixo. O Ronaldo, a mesma coisa. Já vi o Ronaldo top, agora está numa fase menos boa. Vai recuperar. Os campeões normalmente recuperam sempre. O Messi igual. Portanto, isto faz parte da carreira de qualquer jogador. O problema não é quando ele vem cá abaixo. Porque todos vimos cá abaixo. Todos. Até na nossa vida. É como é que eu encaro para depois dar aqui a volta e este aprendizado para trás, como foi a pergunta do seu colega que me perguntou, mas você fez tudo o que podia para segurar o resultado? Eu não lhe disse, mas foi para casa, fiquei inquieto. E é isso que nos ajuda a ser melhor. E o que eu espero, e essa é a nossa parte, eles da minha parte enquanto treinador têm toda a minha ajuda, o meu apoio, o meu suporte. Essa é a minha missão como treinador, ajudá-los a ser melhores. E ajudá-los nos momentos difíceis. Não é quando eles estão bem. Quando eles estão bem, eles não precisam, né? Já está na crista da onda, a onda leva. Não precisam, eles precisam quando estão cá em baixo. Não é? E é aqui que nós, os treinadores, podem fazer a diferença nos jogadores, como foi com o Menino, que veio, ganhou 5 títulos seguidos, ele próprio reconheceu. Fiquei muito contente com uma entrevista que a minha comissão técnica me mostrou, porque eu não leio muito. Mas, professor, olha aqui o que ele disse. Ele foi o primeiro a reconhecer que não estava bem, que havia algo que ele tinha que fazer para mudar. E isso é o primeiro passo para nós crescermos com as dificuldades, os obstáculos que nós temos na vida. Isto é assim com todos, não é só com o Danilo, é com todos. Portanto, a seleção não é nada mais, nada menos do que um reconhecer do trabalho deles. Mas a seguir é preciso continuar a pensar o que me trouxe até aqui.
Agora já não preciso. Não. Agora é que as responsabilidades vêm. Agora é que as expectativas vêm. E depois já ninguém admite que um jogador de seleção possa jogar mal. Mas vai jogar mal. Os jogadores de seleção às vezes jogam mal. Os treinadores de seleção às vezes cometem erros também. Agora, nestes momentos de baixo, de down, aí o treinador faz a diferença, é que o pode ajudar. E eles, da minha parte, sabem que têm todo o meu apoio, todo o meu carinho, toda a minha ajuda. Vou-lhes dizer aquilo que eles gostam de ouvir e aquilo que eles também não gostam de ouvir. Portanto, faz parte. Ele cometeu um erro hoje. Acima de tudo, isto vai seguramente fazê-lo melhor no futuro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Abel, desde a sua chegada junto com a comissão, a gente vê que vocês têm uma linha de trabalho sobre projeto, planejamento e entrega. O resultado, claro, pode vir títulos ou não, mas lá no final certamente vocês vão fazer alguma avaliação. E você fala muito de aprendizagem e do seu aprendizado aqui no futebol brasileiro também. Na última temporada para essa, o Palmeiras diminuiu a média de idade. É o quarto time, se eu não me engano, com a menor média de idade no Campeonato Brasileiro. Perde para o Santos, Red Bull e algum outro time agora que eu não me lembro. Depois de tudo que você aprendeu, viu, viveu aqui no Brasileiro, para o ano que vem, quando vocês sentarem, independente do resultado, o brasileiro vier ou não, a média de idade vai se manter ou essa questão de tentar trazer um medalhão pode mudar e a gente vê contratações diferentes para o ano que vem? Eu vou-vos dizer uma coisa sobre isso, aquilo que eu penso. O Palmeiras precisa de bons jogadores que ajudem os outros a ser melhores. O Palmeiras precisa, que também já os tem, ter bons jogadores que ajudem os outros a ser melhores. Não adianta ter bons jogadores se este jogador for egoísta e não ajudar os outros a fazer melhores. Um elenco que tenha os melhores jogadores não quer dizer que tenha o melhor time. Às vezes um elenco que tenha os melhores jogadores não faz o melhor time. Não sou eu que o digo, é a experiência que me diz. Não são as equipas que têm os melhores jogadores individualmente que têm o melhor elenco, que têm o melhor time. Isto é uma equipa, é jogo de equipa, não é jogo individual. Em relação à média de idades, não lhe posso dizer nada. O que nós fazemos enquanto clube, eu fui contratado por isso mesmo, porque eu no Braga tinha um projeto que está cimentado até hoje. Vocês podem ver a história do Braga, pelas vendas, pelo que cresceu, pelo que ganhou. É um belo clube para vocês estudarem, para as pessoas que não conhecem, a estrutura que o Braga tem, o que é que ele faz, o que é que ele vende. O PAOK foi a mesma coisa. Eu fui para o PAOK para estruturar o PAOK. E o PAOK no final vendeu logo 3 jovens que tinha. E a seguir, eu não fui despedido. A seguir o Palmeiras foi-me contratar, pagou para o treinador de projeto. Gosto de cumprir os meus contratos, mas a única coisa que eu vos digo aqui é, enquanto este casamento durar, que seja intenso. É isso que eu quero. Enquanto nós estivermos aqui, que seja intenso. Ou seja, tenho a minha mulher, estou com a minha mulher há muitos anos. Eu olho para trás, eu desde comecei a namorar com 18 anos ainda tenho a mesma. Portanto, vocês quando olham para a minha história de vida, tem muito a ver com isso. Eu sou um treinador, não é troca e está aqui, troca e troca e troca. Não sou assim. Há quem eu gosto de ser, mas eu respeito quem eu é, mas eu não sou assim. Treinador de projeto. Para o ano não sei qual é a média de idade que vamos ter. Não vamos fazer muitos retoques. Não vamos fazer muitos. 2, 3, mas isso acontece sempre em todos os anos. 2, 3. E manter a nossa estrutura. Vocês olham para as melhores equipas do mundo. O City troca 2, 3 por ano. O Arsenal comprou. O Arsenal é um bom clube para seguir. Para quem quiser perceber como é que as coisas funcionam, anda há 3 anos e meio para chegar a este nível. O mesmo treinador. Quando chegou? 3 anos e meio para chegar a este nível. Portanto, quando quem manda, que são os líderes, sabe aquilo que tem que fazer e sabe que o processo tem coisas boas e coisas duras que vai ter toda a gente a criticar. Não, o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este. E o Palmeiras tem esse caminho. E para terminar, digo-vos isto. Vocês viram que estava aqui o Lucas Barrios connosco. Eu fiz-lhe uma pergunta. Então, o que é que tu achavas? Este é o clube mais europeu que eu conheço no Brasil. É o clube brasileiro mais europeu. Portanto, é fácil de perceber porque é que as pessoas gostam de trabalhar neste clube. É fácil de perceber porque é que as pessoas perguntam porque é que o treinador não quer sair deste clube. Porque aqui tu tens tudo. As pessoas oferecem, tens a possibilidade de lutar por títulos, tens condições de trabalho, as pessoas reconhecem o teu trabalho e não foi por acaso que eu trouxe a minha família para aqui. Não foi por acaso. E há outras coisas para mim mais altas do que
do que só a parte financeira, que modéstia à parte, não posso queixar, só sou grato, se calhar até mais que aquilo que eu mereço, mas o futebol é mesmo assim. Boa noite. Desses últimos jogos em casa, fica a impressão que o Santos foi o time que mais criou dificuldade com vocês, né, nessa linha, nesse sistema de jogo aí. O que você tira de lição para as próximas partidas em casa, dessa forma do Santos defender? E como planejar? Você falou, como planejar esse time para daqui a 11 dias sem os três médios? Esse vai ser o nosso desafio, ainda não sei. Estava ali no final do jogo já a tentar fazer o desenho e ele está, professor, já está a pensar nisso? Eu disse, pá, vamos ter 2 dias agora de folga, já está aqui o desenho, vamos ver como é que as peças se encaixam. Falando do Santos, às vezes, os times aqui são bons. Eu vi o jogo do São Paulo para a Copa em casa contra o Flamengo. Que jogaço foi esse? Que jogaço foi esse? O problema aqui é a consistência. É a consistência. O Fluminense faz jogos espetaculares, que jogaço, é consistência. Eu vejo o Flamengo igual, top. O Corinthians, top. O que o Santos fez hoje aqui, top. É preciso, é consistência. Eu só não sei se é consistência nos presidentes a apostar nos treinadores, né? Ou é das consistências dos jogadores que são bons e têm que manter. Porque a dificuldade do futebol brasileiro é exatamente essa. É que é possível o primeiro ir jogar ao último e perder. E só aqui é que vocês veem. Só no Campeonato Brasileiro é que vocês veem 7 ou 8 equipas, por muito que digam, mas há só 2, há só 3. É mentira. É mentira. Vocês veem jogos, como eu vi o São Paulo contra o Flamengo, e o Flamengo ganhou. Que jogaço. Que jogaço. Portanto, estas equipas são boas. O que falta é consistência. Essa é uma pergunta que eu deixo. Mas a consistência de quem? É dos líderes para apostar nos treinadores, aconteça o que acontecer. É nos líderes para apostar nos jogadores, jogando bem ou jogando mal. São estes que nós acreditamos. Porque para mim, no futebol, na vida, tem tudo a ver com uma palavra mágica. É acreditar. Ou eu acredito ou eu não acredito. A minha mulher é religiosa. Eu, mais ou menos. E às vezes faço-lhe perguntas. Mas porquê é que... Ela só me diz, ou acreditas ou não acreditas. O ter fé e acreditar não tens que... A partir do momento que começas a fazer perguntas, mas a criar dúvidas, é porque não acreditas. Então, se não acreditas, não vale a pena. É porque, mas se irmãos com irmãos não podem, porque é que tudo começou assim? Ou tens fé e acreditas, ou não vale a pena. Portanto, isto é muito, muito assim. Ou nós acreditamos no que estamos a fazer, mesmo quando está a chover, toda a gente te critica, ou então não vale a pena. E para terminar, o Lucas Barros fez-me uma pergunta. Eu disse, tu vais saber quando é treinador, quando perderes. Porque ganhar é fácil. Quando perderes, quando as dúvidas te surgirem, quando toda a gente te criticar, quando toda a gente dizer, e tu, é para aqui que vamos. Uns dizem que é... Como é que é? Dizem que é teimosia. Eu chamo-lhe que é ter a certeza naquilo que se faz e perceber que faças o que tu fizeres no futebol. Há várias receitas para se ganhar, não há só uma, há várias. O que eu lhe disse, olha, ser tu mesmo e faz aquilo que tu acreditas. Não é que os outros te dizem, é aquilo que tu acreditas. E se o fizeres, porque ele tem bom coração, percebi que toda a gente no clube gostava dele, a primeira semente já tens, que és boa pessoa. E se o tiveres, o resto é vontade para aprender. Abel, boa noite. É até interessante você falar do futebol brasileiro, de outras equipes, que você vem acompanhando os jogos, porque o próximo jogo é justamente contra o Atlético Mineiro, que você acabou passando na Copa Libertadores. Ali iniciou também uma discussão tática com o Cuca, né, sobre atacar pelos lados ou atacar por dentro, e você não vai poder participar desse próximo jogo, você está suspenso. Algum recado ainda em cima do Atlético Mineiro sobre aquilo que se passou com o Cuca, ou você já acha que é coisa do passado? Se vocês me permitirem, eu vou-vos fazer uma crítica construtiva a vocês, imprensa. Quando eu falo um minuto e vocês tiram 10 segundos para mostrar ao Cuca aquilo que eu disse, vocês esqueceram-se que eu disse aqui, de um dos melhores, eu disse isto, um dos melhores treinadores, conhece-me, eu disse, mas ninguém quis saber daquilo. Foi só pegar porque eu disse que não sei o quê, que não jogou por dentro, que jogou por fora. Eu não tenho, nem quero ter inimigos. Eu não posso dizer ou julgar pessoas que eu não conheço. Eu às vezes acho piada quando me julgam que ninguém me conhece. As pessoas não me conhecem. Como é que me julgam sem me conhecer? Quem te julga sem te conhecer não pode ser boa pessoa. Porquê que eu digo que não pode ser boa pessoa? Porque quando tu falas mal de alguém, tu falas mais de ti do que da outra pessoa.
ainda sem a conhecer. Eu não te conheço, desculpa, eu não te conheço. Eu estou aqui a falar, não, mas estou, não sei o quê, és um arrogante, isto. Eu estou a falar mais da minha pessoa do que de ti. E isso é a única coisa que vocês às vezes, mas eu entendo, dá clique, dá confusão, o drama, o que é que vende? É o drama, é a emoção, é por aqui, disse mal daquele, blá, blá. Eu entendo, já vos disse, já estou aqui no Brasil, não é só no Brasil, é igual em todo lado, até no Penafiel, que é uma terrinha bem pequenina, de onde eu venho, é tudo, só muda a dimensão, né? Aqui são 20 milhões, lá são, né? Aqui, um calcanhar só. Portanto, é isso que muda, eu não tenho nada contra ninguém, nem quero ter, não é essa a minha, eu gosto de competir com os meus rivais, é dentro das 4 linhas. E não tenho, eu não tenho por norma cumprimentar. Ainda hoje o treinador do Santos me veio cumprimentar. A minha esposa me diz, porque é que tu não vais cumprimentar? Não tenho isso comigo. Mas não quer dizer que isso faça de mim melhor ou pior. Mas um bom anfitrião tem que ir cumprimentar. No fim, se isso proporcionar, eu faço. Mas não é de hoje. É desde sempre. Isso não faz de mim melhor ou pior. Porque eu sinto que se eu for cumprimentar o meu adversário, fico com menos força. Eu tenho que sentir... Eu quero ganhar o meu adversário. Não estou aqui para... Não quero fazer amizades. Não quero. Parece que me amolece. Estar ali, parabéns, professor, e tal, você aprende aqui. Isto amolece-me. Os elogios a mim amolecem-me. Eu não quero elogios. Eu gosto da crítica. Anda. Isto é que me faz... Eu não quero elogios. Não quero que digam bem do meu trabalho. Não é isso que eu quero. Isso amolece-me. Os elogios... fomos campeões. Espetacular. Já ganhei uma. 2. Não é... Eu não quero isso. Eu não penso assim. Pode ter o lado, o defeito, que é, essa ambição a mais também é mau. Se calhar, mas eu sou assim. Eu tenho que me sentir tenso, nervoso, de querer ganhar, competitivo. E é isso que me faz competitivo, a mim. É estar, se eu vou com o meu adversário, cumprimentar, queres um copo de vinho, um chá, não sei o que, parece que me tira força. Isso tira-me força. Eu não quero. Eu quero, naqueles 90 minutos, sou eu contra ti. No final, podemos fazer tudo. Amanhã vamos almoçar, podemos sair, mas não tenho nada contra ninguém, e já vos disse várias vezes, não é de hoje, nem de algumas críticas ou elogios que me fizeram alguns treinadores. Eu admiro muito o treinador brasileiro, porque é muito difícil aqui ser treinador e triunfar aqui. Pela pressão dos mídias, e não é de hoje. Tenho um documentário do Pelé na Netflix, vou fazer aqui publicidade. Ele já na altura falava, disse, igualzinho. Mas é aqui e na China e em Portugal, em todo lado. É assim que funciona. E quando sabes como funciona, aceita, não leves para o lado pessoal, não te critiques a ti mesmo, dá o teu melhor, não julgues ninguém e faz aquilo que tu controlas. É os meus dentro do CT, fazer tudo para conseguirmos dar alegrias aos nossos torcedores. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. O resto, quero é que toda a gente seja feliz. Menos contra mim quando estivermos a jogar. Abel, você falou um pouquinho aí de continuidade, que você não é um treinador de troca e sim de projeto. Essa semana saiu a notícia, uma especulação que o time da Inglaterra estava de olho no seu trabalho. Como é que você recebe notícias assim, que tem time da Premier League, que é uma das principais ligas do mundo interessado no seu trabalho? Como é que é o seu plano de carreira? E pelo que a gente vê você falando, não é qualquer proposta que vai tirar você do Palmeiras, e também essa ambição de ser campeão brasileiro, né? Que é uma liga tão competitiva como você falou. O mais forte é o invisível aos olhos, já vos disse isso, vocês não me conhecem. Lamento dizer isto, mas ninguém me conhece como homem, conhecem-me como treinador, o resto ninguém me conhece, a não ser os meus jogadores e a minha família, ninguém me conhece. E por isso é que eu vos disse, enquanto o casamento durar, e da minha parte vai durar, eu vou vivê-lo de forma intensa como temos vivido com os nossos torcedores, é só isso que eu peço. Enquanto estivermos aqui juntos, vamos vivê-lo de forma intensa. Aqui é na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, juntos em todos os momentos. É isso que eu sinto. Por isso é que eu vos digo, o mais forte é o invisível aos olhos. E se vocês querem mais prova do que trazer a minha família toda para aqui, e para mim está a ser um desafio fantástico também, uma experiência nova, não vou andar a trocar de casa por isto e por aquilo, não é? O Arsenal tem um grande treinador, o Chelsea tem um grande treinador, o Real Madrid tem um grande treinador, portanto, os grandes clubes têm grandes treinadores, e eu estou num grande clube, como te disse,
Tá aí, cortar, ó, caiu o sinal da coletiva do Abel, não tem nada a ver com a gente não, foi a coletiva dele lá no setor de imprensa. E aí, Barão, essa coletiva do Abel, enquanto eu arrumo aqui? Bom, a coletiva do Abel eu gosto bastante, ele sempre frisa o quanto que o psicológico, o quanto que ele valoriza a união com o seu elenco, com seus jogadores, independentemente da vitória, derrota, empate, enfim, qualquer resultado. Sentiu uma crítica indireta a Leila Pereira, né, citando a questão que tem os jogadores, precisam de outros jogadores para ajudar, né, na questão, acho que foi na pergunta do Danilo. Ele que sempre está, quando ele faz uma crítica ao jornalista, ele sempre está sendo apontado, está criticado. Ele elogiou o jornalista, quero ver se vão falar isso. Ele que foi criticado porque falou do Cuca, e ele mesmo acabou de falar, vocês cortam um pedaço da minha entrevista e só manda a parte ruim, né? Ele citou indiretamente, falando o quanto que um time vai bem um ano e no outro acaba não tendo um grande sucesso, mas enfim, o Abel, às vezes, tudo eles procuram, e claro, acho que o que mais chamou a atenção foi o jornalista querendo, né, provocar de novo com essa questão do Cuca, que já tinha ficado para trás, né, tem pergunta relacionada ao clássico de hoje, a sequência, ao Brasileirão, enfim, mas o cara quis voltar à questão do Cuca, né, pode perguntar em relação ao jogo do Galo, mas esse negócio que ele perguntou do Cuca, sobre a declaração dele na coletiva, acho que é desnecessário, que isso e até o Abel falou, isso é para dar audiência, essas coisas todas, enfim. Então o Abel tem sim os seus erros, às vezes se excede, mas também ele é muito sincero nas entrevistas. Eu gosto bastante das coletivas dele, por ele valorizar sempre o elenco, independente do que acontece no jogo. Ele falou do Endrick também, né? Que perguntaram da estreia do Endrick, e ele deixou claro um ponto lá, não que deixou claro, mas deu para pescar ali, que ele já queria colocar o Endrick para treinar com a equipe profissional logo depois da Copinha. E por determinação do clube, ele deixa claro, né? Determinação, projeto do clube, ele não colocou o Endrick para treinar, então na minha opinião, essa declaração do Abel já deixa claro que se dependesse dele, o Endrick já estaria jogando na equipe profissional, mas quem está segurando ali parece que é a direção do Palmeiras, que pretende aí que o Endrick fique mais no sub-20, e não é tanto a vontade do Abel, né? Sim, quando ele fala, então, aquela declaração do Endrick de querer que ele vá para a Disney, então é justamente isso, ele não querendo criticar, citar que foi a diretoria, né? Ele falou, então eu vou usar essa estratégia de que eu não quero, e agora, então, ele deixou claramente que mais uma crítica indireta a Leila na entrevista, né? Complicado isso daí, né? A Leila que está sendo bastante criticada pela torcida, com razão, na rede social, que não se posiciona, e quando sofre uma crítica, ela vai lá e bloqueia no Twitter. Eu vejo que muita gente já falou sobre isso. Então, assim, acho que até o Abel tem as suas críticas a Leila, mas ele tenta, pelo menos de uma forma indireta, sei lá, tentar dar aquela cutucada para ver se, né? Mas a partir de agora, eu acho que é como a gente falou, acho que ainda no fim, nessa caminhada, no fim de caminhada do Brasileirão, a gente pode sim ver o Endrick que pelo menos atua um pouquinho em algumas partidas. É verdade, pelo menos um pouquinho de Endrick, né? Outra coisa que ele falou é da seleção estragar jogadores. Estragou não, né? Mas voltou abaixo, agora já está recuperando seu futebol. Gabriel Menino, apesar de hoje não ter ido muito bem, mas está melhorando. E o Danilo, depois que foi para a seleção, não tem jogado mais aquele futebol que levou ele à seleção. E, infelizmente, o Abel concorda com isso, que a seleção estraga alguns jogadores, e ele frisa muito que é a questão de trabalhar o psicológico desses jogadores muito novos. Sim, eu acho que é muito sucesso que sobe na cabeça. Eu acho que tem também, acho que se for um jogador que não seja cria da base, também, se você perceber, ele cai de rendimento, especialmente ainda os meninos, né, que estão somente começando a sua carreira. E com o Gabriel Menino foi um absurdo a queda de rendimento. O Danilo não foi tão grande quanto o do Menino, mas teve também uma queda de rendimento. O Danilo ainda
Não, voltou. Eu acho que o Danilo normal, ele não teria sido expulso na Libertadores, não teria feito essa besteira que fez hoje. Então, eu acho que é um aspecto aí no qual eles precisam trabalhar mais para voltar a ser aqueles meninos da base que a gente conheceu. É verdade. Tem que fazer mesmo e tem muito trabalho aí pela frente. Bom, Palmeiras agora pega o Atlético, quarta, não, a próxima outra, acho que é dia 28, se eu não me engano. Último jogo de setembro, Palmeiras aí que fez aí na entrevista coletiva, não lembrava disso, né? 80 anos que não ganhava 7 seguidas do Santos, acho que foi isso, né? Ganhou a 7ª seguida do Santos, e isso não acontecia há 80 anos, então é impressionante aí o que está acontecendo. Santos que vive um péssimo momento aí, briga para não cair, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tem que ganhar mesmo e tudo mais, apesar de não ter feito um primor de jogo, ganhou, e muito por conta da qualidade dos jogadores, né? Agora o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, mas continuando aí forte na briga pelo título, mais líder do que nunca. Amanhã o Inter joga, podendo aí, se o Inter perder ou empatar, o Palmeiras vai ampliar um pouco mais ainda a vantagem, e assim vai seguindo. Muda o vice-líder, só não muda o líder, só né? Muda o líder. E considerações finais aí, alguma coisa, Barão, para a gente fechar aí, nessa noite fria, que tá frio aqui. Frio, sim, aqui no Allianz Parque agora começou a gelar bastante vento mesmo, né? E assim, só dizer o quanto que, apesar da atuação ruim, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória importante, ressaltar mais uma vez o quanto que a equipe está cascuda, está forte no campeonato, em clássicos, então são pontos aí que nos fazem aí felizes e acreditar que estamos no caminho certo e que, se Deus quiser, em breve estaremos comemorando mais uma conquista do Brasileirão. Pés no chão, jogo por jogo, como o Abel gosta de frisar, mas estamos no caminho certo. É isso aí, tá certo, verdade. Bom, vamos nessa, seguindo aí, boa semana aí para todo mundo, né? Que vai começar mais uma semana aí, Palmeiras líder, vai poder aí descansar, vai poder voltar a treinar, vai ter muito tempo aí para trabalhar, e o Abel vai ter que quebrar a cabeça aí para montar o time para jogar contra o Atlético aí cheio de desfalques, certo? Ficamos por aqui, agradecer a todo mundo que acompanhou, um abraço aí para todo mundo, uma boa semana, segue o líder, que é sempre bom, e avante palestra. Avante Valeu. palestra. Valeu, rapaz.